Olá, boa noite. Nossas saudações aos amigos do Grupo Espírita Templo do Silêncio. É com muita alegria que eu venho mais uma vez participar das atividades da casa. Então eu queria, mesmo de forma virtual, abraçar todos os companheiros desta seara de luz, né? Neste momento em especial, nesse mês em que se comemora o aniversário de fundação da casa, né? Agora em maio, exatamente no dia 21 de maio, a casa faz 26 anos de fundação oficial, né? Porque a gente sabe que já tem mais tempo de atividade. Então eu quero parabenizar inicialmente a todos os trabalhadores, né? Desde o princípio até hoje, todos que se dedicaram e se dedicam à sustentação dessa casa que a gente sabe, né? Eu bem sei que Morejo também é uma casa espírita, o quanto o trabalho é árduo, né? Especialmente por conta das nossas próprias imperfeições. Então, nossa homenagem aí, nosso parabéns e nosso muito obrigado aos companheiros que estão mantendo acesa essa chama aí há tantos anos, né? E a nossa gratidão à espiritualidade, né? Que é quem sustenta de fato as atividades da casa espírita, que dão toda a sustentação para que a gente possa prosseguir. Então, que venham muito mais anos pela frente, de muito trabalho, né? Então, em homenagem a este momento e a esses irmãos, eu escolhi um poema, né, para declamar para vocês. Então, que vocês recebam através desse poema todo o meu carinho e a minha homenagem, né? Esse poema é um poema que está lá no livro Parnaso de Além Túmulo, do nosso querido Chico Xavier. Primeiro livro psicografado por Chico Xavier, né, lançado quando ele tinha apenas 17 anos. Então é um compilado de poesias e poemas de vários autores, né, desencarnados, tanto da brasileiros como de Portugal. Então a gente vai ter pérolas aqui de nomes muito conhecidos e alguns nomes também desconhecidos. Esse poema que a gente vai ler, por exemplo, é de Casimiro Cunha, né, que é uma figura conhecida. E o poema assim, se chama Aos Companheiros da Doutrina. Examinada de perto, a luz da nossa doutrina é sempre a lição que ensina a paz do caminho certo. Necessário é discernir a mistura, a ganga, o véu. Muita vez a água do céu torna-se lama ao cair. O mal vem de ouvidos moucos ou de olhos nevoados. Há sempre muitos chamados, escolhidos, muito poucos. Verdade é que o coração, que abrace a nossa doutrina, penetra numa oficina de esforço, luta e ação. Já não deve andar a esmo nas estradas da ilusão, mas buscando a perfeição na perfeição de si mesmo. Portanto, é nossa divisa, oração e vigilância, no bem que é bem, substância da crença que diviniza. No Evangelho de Jesus, feliz quem pode guardar a força de realizar os grandes feitos da luz. Que no altar do coração tenhamos o amor profundo daquele que é a luz do mundo. Eis meu desejo de irmão. Então, meu desejo de irmã de vocês, companheiros do Grupo Espírita Templo do Silêncio, é que vocês recebam muitas bênçãos de luz e de força para continuarem neste trabalho, como eu disse, edificante e tão bonito de divulgação da doutrina. Precisamos, né, desse trabalho. Nós e tantos outros necessitam dessa mensagem, especialmente nos tempos desafiadores como o que nós estamos atravessando. Estamos aí há mais de um ano vivenciando um período muito difícil da humanidade, que é essa pandemia. São desafios, muitas dores, muitas dificuldades, mas a gente vai vencendo a pouco e pouco tudo isso. E se a gente pode contar com uma doutrina que nos traz mensagens tão consoladoras, se a gente pode contar
com o auxílio de amigos tão queridos que nos sustentam, se a gente pode contar com uma família, se a gente pode contar mais do que tudo com a providência do nosso Pai maior, que é Deus, e de Jesus e da espiritualidade, nós somos seres, né, privilegiados, né, e que devemos aproveitar toda essa ajuda que nós temos e fazer o melhor por nossa vez também, né? Então, é neste clima de poesia, de aniversário, né, que tem tudo a ver com o tema que a gente vai falar, né, com o tema que nos foi dado, né, que é o maior mandamento. Então a gente vai falar de amor, e falar de amor é sempre maravilhoso, né? Como é bom falar de amor. Né? E nós vamos trazer nessa noite aqui reflexões interessantíssimas a respeito do amor, de uma forma plena, de uma forma geral, né? Do amor a Deus, do amor ao outro, do amor a nós mesmos, né? E como a gente pode entender e processar tudo isso. Tudo isso com base numa mensagem de Jesus, né? De um trecho do Evangelho que a gente vai ler aqui na íntegra, né? Para iniciar o nosso diálogo, para a gente ir aí discorrendo sobre isto, né? Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, se reuniram. E um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe esta questão para o tentar. Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então, nesta mensagem, né, Jesus nos traz à baila, né, nos traz ao conhecimento a importância de vivenciar o amor. O amor no seu aspecto pleno, né? Porque é um amor que envolve tudo e todos, né? Desde o Criador a todas as criaturas, começando por si mesmo. Então, Jesus vem lançar as bases, né, desse amor, desses fundamentos sobre amor. Jesus, que não só falou muito de amor, como vivenciou plenamente este ensino. Jesus, a gente pode chamá-lo, e alguns o chamam de um amor encarnado. Então, Jesus, ele como mestre por excelência, ele não só falava, não só discursava, não só fazia palestras, né, exposições, mas ele vivia tudo aquilo de que falava, de que pregava. Vivendo na pele aquilo que ele condenava. A única coisa que Jesus condena, e ele vai falar disso várias vezes no Evangelho, que é a hipocrisia, né? Que é essa nossa vivência de ter o conhecimento, né, mas não colocá-lo em prática, né? E muitas vezes exigir até que os outros tenham posturas as quais a gente não tem, né? Isso era muito visto na prática, por exemplo, dos doutores da lei, dos próprios fariseus e daqueles que interpelavam Jesus, né? Eles eram altamente hipócritas porque eles conheciam a lei, eles pregavam a lei para os outros, mas eles próprios não a vivenciavam. Então Jesus vem fazendo já daí uma diferença, né, nele, porque Jesus simplesmente ele vivia tudo aquilo que ele ensinava. Então era um ensino vivo, né? Então o amor não foi só um discurso bonito de Jesus, foi toda uma vivência que a gente pôde presenciar, que a gente pode sentir em cada passagem, em cada abordagem, em cada diálogo de Jesus, em cada interferência que Jesus fez na vida, né, das pessoas. A gente via como ele vivenciava aquilo que dizia, especialmente o amor.
né? E inclusive com esses que o desafiavam, com esses que o provocavam, com esses que queriam a sua derrocada e que o levaram à cruz. Então, mesmo com esse, Jesus demonstrou total respeito, amor, né, e compreensão. Então, nós temos Jesus como um grande exemplo, né? Ele se faz exemplo dessa vivência amorosa, ele próprio, né? Então, o cristianismo, ele é uma doutrina que se assenta nesses dois fundamentos, de amar a Deus e amar ao próximo. Jesus instituiu isso, esses são os dois principais mandamentos, né? Então, resume toda a lei e todos os profetas. Então, tudo que veio antes dele, né, Moisés com o Pentateuco, né, que era o principal. Então Jesus vem e resume isso tudo, né, no amor a Deus e no amor ao próximo, nos lançando aí um desafio do qual nós até hoje nos debatemos para aprender, né? Infelizmente, o amor que nós conhecemos ainda, em nossa grande maioria, é o amor posse, é o amor apego, é o amor de interesses, né? Então, um amor destituído de fraternidade, de sinceridade pura, né? Um amor muito material, muito ligado à questão material. Então, infelizmente, a gente ainda está no aprendizado, no caminho de aprendizado desse amor do qual Jesus falava, desse amor sublime, desse amor que não vê circunstâncias, que não faz acepção de pessoas, que não faz julgamentos, né, que ajuda pelo prazer de ajudar, não esperando recompensas ou agradecimentos. Então, ainda não é o amor que a gente vê assim na Terra de forma tão larga, né? Claro que aqui e ali a gente já vê algumas demonstrações desse amor de alguns indivíduos que já compreenderam qual é o seu papel no mundo, mas ainda não é a realidade da maioria de nós. Então, por isso é um desafio que ainda nos cabe desenvolver, e por isso é importante a gente falar disso, a gente falar de amor, a gente falar do amor na visão cristã, na visão de Jesus, para que a gente possa, pouco e pouco, ir assimilando esses conhecimentos, essas referências, para que a gente possa ter mais segurança na execução, né? Porque a gente só aplica plenamente, com segurança, aquilo que a gente compreende. Então é preciso a gente nos empenhar primeiro em compreender o que é que Jesus quis dizer, né, com amar a Deus, com amar ao próximo, com amar a mim mesmo. Então o primeiro desafio é esse conhecimento, essa compreensão, para que a gente possa, na ação, transferir isso posteriormente para a ação, né? Então, a gente vai observar que sobre essa crença assentou o princípio da igualdade dos homens perante Deus e da fraternidade universal. Então, Jesus também lança as bases do conhecimento mais profundo sobre Deus, né? E da sua justiça, da sua igualdade de tratamento para com todos os seus filhos sem distinção, né? A parábola do bom samaritano nos mostra isso, né? Como é preciso haver esse amor destituído de nomenclaturas, né? De classes, de raças. Então, é um aprendizado ainda importante para nós, né? Então, o amor, eu trouxe algumas definições aqui, né? Uma delas está lá no Livro dos Espíritos, na questão 888. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. O amor é sol divino a irradiar-se através de todas as magnificências da alma. Isso quem disse foi André Luiz, no livro No Mundo Maior. Lá no livro Depois da Morte, Leon Denis vai dizer que o amor é o sentimento superior em que se fundem e se harmonizam todas as qualidades do coração. É o coroamento das virtudes humanas, da doçura, da caridade, da bondade. Então o amor é como se fosse o ápice, né, de todo o nosso processo de aprendizado, de crescimento. Então, quando estivermos amando, nós teremos compreendido todas as outras coisas, né? Quando a gente chega no patamar de amar,
desse amor como Jesus ensinou, a gente já está plenamente perdoando, a gente já está plenamente sendo caridoso, a gente já está sendo servidor. Então, o amor é como se fosse aí o coroamento de todas as nossas virtudes e toda a nossa peregrinação, né, de aprendizado. Então, realmente algo desafiador, né, que está bem lá para frente do nosso processo, mas que a gente já deve começar. Então, a gente às vezes costuma colocar as coisas muito distantes de nós para que a gente não tenha que investir nisso agora, para que a gente tenha que deixar um pouquinho quieto, né? Os espíritas têm a mania de deixa para a próxima encarnação, né? Então vai adiando os processos, mas não é assim que a gente vai resolver. Tá distante? Tá. Mas o que eu já posso fazer agora? Né? O que eu já posso iniciar? O que eu já posso começar? Já que eu já estou tendo acesso ao conhecimento, e isso é muito importante. E já que eu já não vou poder mais chegar no mundo espiritual e dizer que eu não sabia. Você sabia. Né? Então, o que você fez? Mesmo que seja mínimo, mesmo que seja pouco. Né? Até porque a gente não tem direito à dimensão da realidade, do que seja mínimo, que seja grandioso. Né? Às vezes a gente tem atitudes tão grandiosas, né? E a gente acha que foi tão pequeno, nossa, mas foi uma bobagem que eu fiz e o outro achou aquilo tão importante e aquilo mudou a vida do outro, né? Às vezes uma palavra, uma atitude nossa mudou a vida do outro para o bem, como também podemos mudar para o mal, uma atitude que a gente acha que foi boba, mas que causou um estrago muito grande no outro, né? Então a gente precisa ter cuidado com isso, né? Porque a gente às vezes não sabe a medida certa de como as nossas ações e as nossas palavras estão atingindo o outro. Então, isso serve para a gente analisar também como estamos caminhando nesse nosso processo de aprendizado, o quanto a gente tem investido de fato, o quanto a gente tem se empenhado, o quanto tem sido, como um termo que Emmanuel gosta muito de usar, que é boa vontade, né? O quanto a gente tem tido boa vontade nesse nosso processo de evolução, de aprendizado. Então, é importante a gente avaliar isso. Teve um amigo meu, um querido amigo do movimento espírita, que botou uma mensagem no Instagram no dia do aniversário do Livro dos Espíritos, né, que foi agora no último dia 18 de abril, e ele falou, a homenagem que a gente faz ao Livro dos Espíritos seria a gente refletir o que é que eu tenho feito desse conhecimento que eu tenho hoje do Espiritismo, né? Esse conhecimento que o Espiritismo me trouxe, o que é que eu tenho feito? Então essa seria uma reflexão importante nesse dia comemorativo, e em todos os dias é bom a gente refletir o quanto a gente tem colocado em prática o que a gente já aprendeu. Então, Jesus coloca aí nessa mensagem, primeiro, a importância do amor a Deus. Né? E amar a Deus é algo emblemático para nós, né? Porque como se ama algo que não se vê, né? Tem pessoas que têm muita dificuldade com isso. Né? E isso é uma problemática da maioria de nós, né? A gente julga tanto Tomé, que só acreditava no que via, mas a maioria de nós também é meio assim, a gente precisa ver, a gente precisa apertar, a gente precisa segurar, para a gente ter noção mesmo de que é real, né? Então a gente tem dificuldade de lidar com o abstrato, é algo difícil para nós seres racionais. Então, esse amar a Deus passa primeiro pelo próprio entendimento do que é Deus. Então, Jesus também veio trazer a ideia diferenciada de Deus, porque até o momento anterior a Jesus, o Deus que se conhecia era o Deus Senhor dos Exércitos, era o Deus vingativo, era o Deus duro, inclemente, né? Então, justiceiro, né? Então, a visão de Deus era uma visão realmente muito dura, muito difícil, muito humana, né? E a gente tem dificuldade até hoje de sair dessa definição que nos deram, né? Muitos de nós ainda têm muita dificuldade de entender Deus diferente. Muita gente ainda trabalha com Deus nessas bases, né? Um Deus que é barganheiro, né? Então me dá lá da cá, toma lá da cá. Então assim, ainda temos uma visão muito distorcida da figura de Deus, e Jesus veio primeiramente mudar, né? É o primeiro que traz Deus com a figura paterna, então Deus passa a ser o nosso Pai. Então já traz uma visão mais amorosa, traz a visão da providência divina, né? Então Jesus muda
essa visão de Deus, tá? És um Deus mais perto de nós, mais ciente das nossas dificuldades, e mais amoroso, né? Então isso é muito importante, esse foi um passo muito importante para a mudança e da nossa relação com o Pai, com Deus, né? Então isso foi muito importante. E a doutrina espírita vem complementando ainda todo esse entendimento de Jesus, quando lá ele vai dizer que Deus, lá na Gênesis a gente vai ter o trecho em que Kardec fala: Deus é, pois, a inteligência suprema e soberana, é único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições e não pode ser diverso disso. Então o Espiritismo traz essa, e lá no Livro dos Espíritos também vai dizer, né, na primeira questão do livro, quando diz que Deus é a inteligência suprema, a causa primária ou primeira de todas as coisas. Então, a gente tem uma definição aí mais justa, vamos dizer assim, de Deus, né? Leon Denis vai dizer no livro Cristianismo e Espiritismo: Deus é o Deus Pai da humanidade. Todas as nações, todos os homens são seus filhos. É o Deus em que tudo vive, move-se e respira, imanente em a natureza e na consciência humana. Então a gente vai entender que Deus não está também localizado em um lugar, né? Deus não está no céu, né? Deus está lá no céu. Então assim, isso distanciava Deus da gente, né? Então assim, Deus está muito distante, Deus está no céu, eu não alcanço o céu, então como vou alcançar Deus? Então, como Leon Denis diz, quando eu passo a entender Deus como o Pai de todos, entender que ele está em tudo, em todos, ele é imanente, né, a natureza, ou seja, ele está em tudo que ele criou, inclusive em mim, né? Então, quando a gente entende isso, a gente aproxima, Deus se aproxima de nós, né? Porque ele está em mim, ele está no outro, ele está no animal, ele está na árvore, ele está em tudo. Então, isso nos aproxima de Deus. Então, aquela distância que existia daquele Deus que estava lá no céu, ele passa a estar mais próximo de nós. E isso é uma mudança importantíssima, incrível no nosso entendimento, na nossa visão de Deus e para melhorar o nosso relacionamento com Ele. Então, passa a ser, veja que essa aproximação de Deus, essa condição de ter um relacionamento maior com Ele, porque se eu interagindo com tudo, estou interagindo com Deus. Então, esse entendimento facilita a minha compreensão dele, a minha relação com Ele e, por consequência, também a minha relação de amor para com Ele, né? Porque eu passo a reverenciar Deus em tudo e em todos, né? E também passo a ser a poder fazer isso, porque também existia uma ideia de que só algumas pessoas podiam se relacionar com Deus, podiam dialogar com Deus. Tinha as pessoas específicas, né? Então, mesmo na época de Jesus, por exemplo, os doutores da lei, né, os lá do Sinédrio e tal, eles podiam orar, era eles que oravam, as outras pessoas não tinham direito a isso. As orações eram pagas, né? Então, assim, democratizou o acesso, né, a Deus. Então, Jesus disse, ó, todo mundo pode falar com Deus, tá? Todo mundo pode falar. Então, essa democratização do acesso a Deus também facilita essa relação e facilita esse processo de amorosidade. Então, veja que Jesus foi um fator importantíssimo para melhorar a nossa relação com Deus e a missão dele foi realmente nos aproximar de Deus e ele conseguiu fazer isso com perfeição. Então, amar a Deus, a gente vai ver lá na questão 650 do Livro dos Espíritos, a adoração a Deus origina-se de um sentimento inato, como da existência de Deus. Então, por mais que algumas pessoas tentem negar, a gente se vê impelido em direção a Deus, né, de toda forma. É como o girassol, né, que ele tende sempre a girar, ele não tem para onde correr. Quando ele vê o sol, ele vai girar em direção a esse sol. Ele é atraído em direção ao sol e nós somos atraídos em direção ao nosso gerador, nosso criador, nosso pai.
Lá no Livro dos Espíritos também, lá na questão 649, tem o seguinte: a adoração consiste na elevação do pensamento a Deus. Então é simples, não tem muitas fórmulas, não precisa de muitas fórmulas. É outra coisa que Jesus ensinou. Não precisa de muita coisa, não precisa de muitas palavras, não precisa de palavras bonitas. Basta você elevar o seu pensamento. Não precisa nem emitir palavras, na verdade, né? Se você eleva o seu pensamento a Deus, ao divino, você conecta, né? Então, amar a Deus é buscar o bem supremo, é reconhecer sua bondade infinita, é cumprir suas leis eternas. Está no livro Tempo de Transição, de Giovanni Souza. Então, a gente vê aí que amar a Deus não é pura e simplesmente uma reverência, como eu disse, de palavras, de rituais, de apresentações externas, mas é muito interno, né? Externo também na ação que eu faço do bem. Então, se eu me relaciono bem com as outras todas as criaturas, buscando cumprir a lei, cumprir os meus deveres, eu estou amando a Deus. Então, amar a Deus não é uma reverência exterior, não é eu estar na igreja no centro todos os dias, não é eu rezar o texto todo dia, não é eu ler todos os livros da codificação. Então, amar a Deus é o quanto eu já consigo estabelecer com os outros seres da criação uma relação positiva, uma relação de ganho para ambas as partes, pensando sempre no bem da coletividade, né, buscando o caminho do bem, o caminho da honestidade, né? Então tudo isso são formas de amar a Deus. Eu amo a Deus quando eu cumpro a sua lei, né? Jesus também vai afirmar isso, né? E então a gente vai, né? Como a gente já falou, é uma síntese, né, da lei mosaica. Então Moisés com o Pentateuco, ele citou, né, 10 leis ali. Jesus resume todas nessas duas. Emmanuel, numa mensagem também titulada O Maior Mandamento, no livro Homem e Luz, ele vai dizer o seguinte: entretanto perguntarás, como amarei a Deus que se encontra longe de mim? Que eu falei um pouco antes. Cala, porém, as tuas indagações e recorda que se os pais e as mães do mundo vibram na experiência dos filhos, se o artista está invisível em suas obras, também Deus permanece em suas criaturas. Então é como eu disse, Deus não está longe. A gente aqui, por muito tempo, foi ensinado e achou e acreditou que ele estava. Deus nunca esteve longe. Deus está em tudo que ele criou. Então, não há distância entre nós e Deus. Pelo contrário, há uma aproximação, uma identificação tão grande que a gente, né, não tem como mensurar, por conta da nossa, né, inferioridade, da nossa incapacidade de compreensão. E Emmanuel continua: lembra que se deves esperar por Deus onde te encontras, Deus igualmente espera por ti em todos os ângulos do caminho. Ele é o todo em que nos movemos e existimos. Olha que maravilha. Então, assim como nós esperamos por Deus, Deus espera por nós. Espera que a gente desperte, espera que a gente caminhe com as nossas próprias pernas, espera que a gente refaça os nossos roteiros, os nossos equívocos, espera que a gente avance na direção dele o quanto antes e que a gente possa crescer enquanto espíritos, né, desenvolver as qualidades inerentes a nós espíritos. Então tudo isso Deus espera, né? Então às vezes a gente só acha que a gente é que espera de Deus, né? A gente espera muito, mas Deus também espera de nós. O que é que nós estamos oferecendo a Deus? Porque exigindo, a gente exige muito, né? A gente acorda e dorme pedindo, exigindo, reclamando, né? Mas o que a gente tem oferecido a Deus? É uma reflexão importante. E aí passamos ao aspecto do amor ao próximo, né? Que está aí entrelaçado no amor a si mesmo. Jesus coloca um como condição do outro, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, no processo de amor ao próximo, eu tenho que desenvolver também a questão do auto-amor, né? Dessa valorização e desse cuidado conosco mesmo.
E Kardec vai dizer lá no livro Instruções de Allan Kardec ao Movimento Espírita que amar ao próximo é, pois, abjurar todo sentimento de ódio, de animosidade, de rancor, de inveja, de ciúme, de vingança. Numa palavra, todo desejo e todo pensamento de prejudicar. É perdoar os inimigos e retribuir o mal com o bem. Tempo de renovação, Giovanni Souza vai dizer: amar ao próximo é servir, é praticar a caridade essencial, é doar-se, cumprindo os deveres de fraternidade e de solidariedade. Esse é o ideal, esse é o nosso ideal, né? Infelizmente ainda estamos vivendo uma outra realidade, né? De conflitos, né? De relações conflituosas, de relações de um querendo subjugar o outro, se achar melhor do que o outro, né? De preconceito, de intolerância. Então ainda são tempos difíceis o que a gente vive em relação à amorosidade, né? Até a gente se desfazer de todas essas qualificações negativas que Kardec falou aqui, de rancor, de animosidade, de inveja, de ciúme, ainda vai aí um tempo grande. Claro que isso varia, né, de pessoa para pessoa, porque somos individualidades, mas de uma forma geral a gente vê aí no dia a dia como é que anda a nossa sociedade, né? Por ela a gente tira como anda nós individualmente também, né? Já que a gente sabe que a sociedade é um reflexo do que vivenciamos intimamente. Então, amar ao próximo é essa atitude de servir, de caridade, né? De tolerância, de amor, de amorosidade, né? Sincera, fraternidade. Então, amar ao próximo como a si mesmo define as normas de relações humanas, cujo fundamento é a lei de amor. Então, as nossas relações seriam muito melhores e tendem a ser melhores quando a gente aprender a desenvolver o amor. Quando a gente estabelecer a lei de amor como a base das nossas relações. Então, a gente teremos relações mais sinceras, mais honestas, né, mais baseadas aí no amor desinteressado, no amor, né, não no amor material, no amor puramente de interesses mesquinhos, né? Amores líquidos, né? Como fala esse Zygmunt Bauman, né? Que tem um livro chamado Amor Líquido e fala sobre essa sociedade nossa atual que desenvolveu relações assim muito vazias de significado, né? E aí a gente precisa lembrar, claro, Jesus é o nossa referência maior em tudo, especialmente no amor, mas antes de Jesus, alguns seres já falavam, né? Já falavam do amor, né? Não só Jesus falou de amor, mas muitos que o antecederam também falaram, né? E só que a grande diferença mesmo de Jesus é que ele viveu o que ele falava, diferente de tantos outros que o antecederam, que falaram de amor, que falavam coisas maravilhosas. Por exemplo, os gregos diziam: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Afirmavam os persas: fazei como quereis que se vos faça. Declaravam os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outrem. E recomendavam os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Então, essa regra da boa convivência, ela não antecede Jesus, né? Porque mesmo antes de Jesus vieram espíritos imbuídos dessa missão também de deixar boas mensagens e boas referências para nós. Então, essa preocupação em se relacionar bem com o outro, de estabelecer uma sociedade em que as relações fossem melhores, sempre foi uma preocupação da humanidade. E a gente vem, né, crescendo e a gente já evoluiu bastante nesse aspecto. Claro que ainda temos muito que aprender, mas isso faz parte e a gente tem tempo aí para ajustar isso. Essa pandemia é um dos chamamentos a rever essas relações e como a gente anda aí nas relações, né, entre irmãos. Então, a gente precisa conhecer, é o primeiro passo, é o que a gente está fazendo agora, né? E Jesus foi o grande enviado de Deus, né? Para dirigir esse nosso esforço, né? Nessa direção. Porque estávamos ansiosos, né? Por uma nova direção, por novas diretrizes. Jesus chega num momento em que a humanidade estava ansiosa, estava sedenta de uma nova mensagem, de um novo momento. Então, Jesus chega num momento propício, né, que a humanidade estava aguardando, estava precisando de fato, né? Então, ele
enviado por Deus justamente neste momento em que a gente precisava, no momento da humanidade em que a gente precisava, né? E ele foi o mestre por excelência, né? O Cristo de Deus que nos mostra como encontrar o caminho, a verdade e a vida, do qual ele mesmo disse que era, né? Que nos levaria até o Pai, que era a grande missão dele. Então, Emmanuel vai dizer lá no livro Pensamento e Vida, na mensagem titulada Amor, que amar a Deus revela, pois, compreensão de que o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento da vida e justiça de toda a lei. O segundo preceito, amar o próximo como a si mesmo, resume a lei de amor, fundamentada na prática da caridade. É a regra áurea da vida. Então, o amor, né, é externado através da ação de caridade, de serviço ao outro, é a grande regra áurea da vida em sociedade. Quando a gente conseguir estabelecer relações baseadas no amor, a gente vai melhorar muito, vai avançar muito enquanto coletividade. Pois muito bem, a prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo, quando as adotarem para a regra de conduta e para a base das suas instituições. Os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reine a paz e a justiça. Então esse mundo, né, colorido, esse mundo pacífico, que a gente sonha, que a gente idealiza, né, para que ele se torne factível, para que ele seja real, é preciso que a gente se empenhe no combate a esse monstro devorador das nossas almas, que é o egoísmo e o orgulho. Então, a antítese, né, o remédio para isso é justamente o exercício da fraternidade, do amor, para que possa reinar a paz e a justiça no âmbito individual e no âmbito coletivo das nossas instituições. Não adianta tentar fazer o trabalho contrário, que é o que a gente tenta fazer muito, né? A gente quer consertar as instituições, a gente precisa consertar as pessoas, ou seja, consertar a nós mesmos, para que por consequência as instituições e a coletividade seja corrigida, seja melhorada. Então é preciso vivenciar esses ensinos do Cristo. Este deve ser também o nosso esforço cotidiano. O discípulo de Jesus, porém, perde a luz da sabedoria a fim de aprender a semear o amor em companhia do Mestre. Então esse é o nosso grande desafio enquanto seguidores de Jesus, enquanto cristãos, né? Ou seja, quando nos dizemos cristãos, dizemos que somos seguidores do Cristo, ou seja, repetidores dos seus ensinos. Então, a gente deve pedir a Ele luz, sabedoria, para que a gente possa aprender, né, a amar, para que a gente possa aprender a semear o amor como Ele fez, né? Levando sempre uma mensagem de consolo, de conforto, de esperança. Então, que a gente seja de fato, né, os discípulos de Jesus, que a gente reproduza os seus atos, os seus passos, de forma tímida, de forma ainda incipiente, de forma ainda inconstante, oscilando muito, porque é a nossa condição. É a nossa condição de espíritos imperfeitos. A gente não pode mudar isso com um passe de mágica. A gente vai mudar isso com esforço, como diz aqui, o esforço cotidiano. Então é todos os dias eu acordar com disposições para fazer um pouco mais, né? Compreender a minha inabilidade, compreender a minha incapacidade, mas ainda assim me esforçar para fazer o melhor ao meu alcance. Nunca usar a desculpa, né, do adiamento, empurrar as coisas com a barriga, protelando o momento de iniciar, né, porque o importante é começar. É um processo longo, não vai ser da noite para o dia, como eu disse. Não é de uma encarnação para a outra, mas é preciso o quanto antes despertar para a necessidade de se fazer. E esse momento que a gente está vivendo de pandemia, que nos obrigou a nos recolher, a desacelerar, a rever as nossas relações, a rever a nossa visão de mundo, né, a visão de nós mesmos, mexeu com tudo em nós, né, inegável isso, né, mexeu com as nossas estruturas emocionais, psicológicas. Ninguém, nos seus piores pesadelos, não imaginaria o momento que a gente está vivendo, as coisas de cinema, né? Mas esse momento nos chama a essa reflexão,
né? O que eu tenho feito até agora do conhecimento que eu já tenho, né? Será que realmente eu tenho envidado esforços cotidianos, diários? Eu tenho usado de boa vontade para poder ir melhorando aspectos em mim que já podem ser melhorados? Não é querer fazer coisas que a gente não pode. Não é colocar o chapéu onde a nossa mão não alcance. Mas é identificar em que patamar do processo a gente está e a partir dessa identificação a gente buscar os recursos para a gente avançar, para a gente melhorar, né? Nem que seja um passo curto, mas que seja para frente, né? Então, meus irmãos, era essa mensagem que a gente tinha para a noite de hoje, né? Que a gente possa realmente nos aproximar cada vez mais de Deus, de Jesus, daqueles que nos amam, para que a gente possa também, por nossa vez, aprender a amar, aprender a servir, aprender a compreender, a tolerar, né? E nessa relação com o outro a gente se melhore também e a gente melhore a nossa relação com Deus, né? Então, que todos os dias a gente possa renovar essas nossas disposições para seguir esse caminho, o caminho do bem, o caminho da honestidade, da retidão, honestidade principalmente conosco mesmo, para que a gente possa também ser honesto com o outro. Então eu desejo a todos vocês, né, felicidades, muita paz, né, que Jesus nos envolva em vibrações de amor, de paz, que Jesus nos fortaleça, que nós não percamos Ele de vista, que o persigamos, né, diariamente e que a gente possa, de fato, aprender. Um dia iremos aprender, é verdade, a amar plenamente, né? E nesse dia seremos felizes, encontraremos essa tal felicidade que a gente persegue tanto, que não é possível, né, se concretizar plenamente enquanto a gente não conseguir estabelecer a paz dentro de nós, enquanto a gente não conseguir estabelecer relações, né, harmoniosas com o conjunto todo da criação. Então, meu abraço fraternal a todos. Espero que em breve a gente esteja junto pessoalmente para se abraçar, para celebrar, né? E para comemorar o quanto a gente aprendeu com esse desafio. Um abraço grande, enorme, do tamanho da casa para vocês. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, pela atenção, né, que vocês me dão e pela oportunidade de serviço que vocês me dão em falar, né, de doutrina espírita, falar de Jesus, que é maravilhoso. Então, a todos, o meu grande abraço mais uma vez, né, e que Deus nos abençoe.